E se você tivesse um estagiário virtual com inteligência artificial que elimina a parte chata e repetitiva do seu trabalho? Eu criei um assistente para gestores de projetos que utiliza ferramentas profissionais como o Slack e o ClickUp e faz tudo isso de forma automática, como se você estivesse conversando com alguém, com um humano assistente mesmo. Se esse assunto te interessa, fica aí no vídeo que eu vou te explicar o que é que ela faz e como foi que eu fiz para fazer ela funcionar também, como foi que eu criei ela. Mas antes, deixa eu me apresentar, meu nome é Yuri. Eu gosto muito de aprender sobre várias coisas, mas assunto de tecnologia, inteligência artificial me fascina muito mais e eu estou aqui com esse canal para poder passar para você o que eu aprendi, porque a melhor forma de aprender é ensinando. Então, por que foi que eu fiz uma ferramenta para gestão de projetos, né? A minha namorada, ela é gestora de projetos, minha empresa é pequena, então só ela é a única gestora de projetos lá da empresa, e o que um gestor de projeto faz é reuniões com o cliente e reuniões com o time, porque ele vai pegar a necessidade do cliente e transformar em tarefas e passar para o time explicando lá o que é que precisa ser feito e tudo mais. E essa parte de passar para o time que é a parte mais repetitiva, porque ela sempre tem que criar uma lista de tarefas, tem que colocar os prazos, tem que colocar os responsáveis e tal. E ela tem me dito que já usava uma certa automação, uma automação bem simples, né, sem inteligência artificial, que criava toda vez que um projeto novo era criado, ela criava uma lista de tarefas usando ali um modelo base, só que nem todo cliente precisa daquele mesmo modelo, nem todo cliente vai utilizar aquelas mesmas tarefas. Então ela toda vez tem que revisar, tem que tirar algumas tarefas, ou adicionar, ou modificar, adicionar os prazos para cada uma, adicionar os responsáveis para cada uma, para depois poder ter a reunião ali mais estratégica com o time e passar o que é que cada tarefa ali estava precisando e tudo. Então eu pensei nessa solução, um estagiário virtual que você vai conversar com ele através da ferramenta que ela já usa, que é o Slack, a ferramenta de conversa que ela usa dentro da empresa. Você vai falar com ele ali e ele vai cuidar dessa parte mais repetitiva. E o que é que esse estagiário faz? Ele funciona como um assistente normal, como se fosse uma pessoa que foi contratada ali para auxiliar ela nessas tarefas mais repetitivas. Ela vai passar para ele uma conversa normal lá no Slack, vai marcar o bot, vai passar as informações que ela colheu na reunião com o cliente, do que é o briefing, do que é que o cliente quer e tudo mais, e ele vai salvar aquela informação num banco de dados online e gratuito, para poder usar aquelas informações mais tarde, caso ela queira, e depois ela pode pedir para ele gerar um plano mais detalhado de tarefas, para que aquele pedido do cliente seja concluído. Então ele vai ler o briefing, vai entender quais são os passos, ele tem um prompt específico, né, para ele entender o que é que ele deve fazer com aquela informação. Ele segue um modelo também de plano ali, ele vai criar um plano baseado no que foi colocado como um modelo para ele. Vai definir também os prazos de cada tarefa e, caso você queira, até os responsáveis por cada tarefa. Depois disso, depois que ele gerar aquele plano todo bem estruturado e que for aprovado por ela, então ela ainda tem que ter ali uma interação com ele, ainda tem que dizer se é bom ou não, afinal de contas ele é um estagiário, ela pode dar o ok para ele criar essa lista no ClickUp. E ela vai dizer, então pode criar a lista nova no ClickUp, do projeto tal, cliente tal, a lista tem o nome assim, assado, do jeito que ela quiser, e ele vai criar lá dentro todas as tarefas, cada tarefa com o seu prazo, cada tarefa com o seu responsável. Dentro das tarefas ela pode querer depois adicionar descrições para que passe mais informações para o time. Ele basicamente faz o que um estagiário faria, e eu estou querendo, na verdade, desenvolver ele para que ele faça até o que um gerente júnior faria. Ele só não vai participar diretamente da reunião, porque eu acredito que ainda precisa de uma pessoa ali experiente para poder lidar com o cliente, para poder tirar as informações da melhor forma, né? Porque o cliente normalmente não sabe exatamente o que ele quer, então tem que ter ali um guia, tem que ter uma pessoa para poder entender o subtexto do que é que o cliente está falando, mas para depois pegar a transcrição diretamente da reunião e já elaborar o plano, já salvar o briefing, já elaborar o plano direitinho e só mandar para ela dizendo, olha, eu vi que acabou a reunião, peguei aqui
a transcrição, bolei esse plano aqui, posso criar a lista de tarefas e aí ela só precisa dar o ok e ele já vai direto no ClickUp, já entra na ferramenta, já cria a lista toda bonitinha de tarefas, já marca quem são os responsáveis, já coloca os prazos, tudo isso sem ela precisar nem interagir tanto assim com ele, nem ter tanta troca de ideia, ele simplesmente faz isso de forma automática, né? Assim que acaba a reunião, ele já começa esse processamento. Eu acho que essa função deixaria ele ainda mais interessante e é uma coisa que só preciso tirar um tempo com ela para poder adicionar. De resto, por enquanto, ela ainda precisa conversar com ele, mas mesmo assim é uma conversa natural, então ela pode dizer, olha, não gostei disso, troca essa tarefa aqui, pode eliminar essa parte, ou então adiciona uma estrutura mais complexa para isso aqui, mais detalhada, né? Mais tarefas, mais passo a passo. Tudo isso ela já pode fazer e de forma natural e ele vai entender tranquilamente o que é que ela está querendo dizer, porque a IA normalmente entende muito bem o contexto das conversas, né? Sabe o que é que a pessoa está querendo dizer e consegue manter uma conversa a longo prazo. Esse estagiário ajuda ela a manter o foco nas coisas mais importantes, como, por exemplo, reuniões mais macro, né? Estratégia mais macro da empresa, porque ele vai cuidar dessa parte repetitiva e ela vai cuidar do que realmente importa. E você teria um estagiário assim, você acha que seria interessante para o seu trabalho, para a sua empresa, alguém que fizesse tudo isso automaticamente, alguém que cuidasse dessa parte de interação com ferramentas e criação de lista de tarefas e tudo mais, e até outras atividades, né? Com automação e usando inteligência artificial, hoje em dia a gente já consegue automatizar e deixar muito mais fácil tarefas que antes eram muito chatas, repetitivas e trabalhosas, e que você pode simplesmente resolver isso conversando e conectando com ferramentas sem você precisar estar passando pelo ChatGPT, perguntando uma coisa, depois dando Ctrl+C, Ctrl+V para outro lugar e pedindo para ele organizar, depois indo para a ferramenta e adicionando manualmente cada tarefa, porque ela já podia fazer isso, já fazia isso, mas só que mesmo assim ainda tinha esse trabalho extra de você estar passando de uma ferramenta para outra, de estar adicionando manualmente cada coisa. Agora, uma automação dessa forma aqui, um assistente desse, ele já faz tudo isso automaticamente, já cria tudo que ela precisa automaticamente, e ela no máximo revisa, porque a gente tem que sempre revisar o que a faz, né, porque ela não é tão inteligente assim. Mas se você acha isso interessante, gostaria de ter na sua empresa, pode entrar em contato aí comigo, a gente pode conversar para adicionar algo assim. Se você quer um tutorial também de como fazer isso, coloca aí nos comentários. Eu vou trazer outros tutoriais, eu vou trazer o tutorial do assistente que eu falei no outro vídeo, e também trago o tutorial para esse assistente aqui, porque ele já é mais específico, porque utiliza ferramentas mais específicas, né? Mas tudo isso é bem prático de fazer, bem fácil, porque o N8N, ele é basicamente um Lego, como eu falei. Você só precisa clicar e arrastar e conectar quadradinhos, ou conectar nós, e ele vai fazendo essas tarefas automaticamente para você, o que é muito bom e muito simples de fazer. Então é isso, deixa o like aí, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos e a gente se vê no próximo.